Olá, eu sou o Luiz e você está acompanhando mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje, na cidade de Breves, a gente tem a oportunidade de conhecer um projeto e falar sobre ele através de um pesquisador da Universidade Federal do Pará, por meio do PPIST, que é o Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. É o professor e pesquisador Fábio Roberto, que conversa com a gente para falar dessa cena muito atual, a gente pode considerar assim, que são as rabetas, um movimento interessante, mas também que a gente não pode compreender de uma única maneira, somente como transporte, somente como artístico. Acho que é uma pesquisa que vem trazer luz aos vários aspectos dessa pequena embarcação. Então, Fábio, antes de mais nada, muito obrigado por conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Ecos do Marajó. Fique à vontade para se apresentar um pouco da tua trajetória e a tua formação antes de chegar ao mestrado que a gente vai falar agora. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, com esse podcast, falando um pouco sobre a minha pesquisa e dizer que eu sou marajoara, nascido em Gurupá. Hoje, atualmente, resido aqui em Breves. Sou professor da rede pública, na cidade de Bagre. Então, já tenho... Entre lugares. Já tenho conhecimento, assim, da cidade do Marajó bastante aprofundado por essa minha relação, tá? Bacana. E a tua formação, antes de ser historiador, veio de outras áreas? Como foi um pouco dessa trajetória acadêmica? Bem, minha trajetória como educador, ela se iniciou na graduação do curso de História, pela UFPA. E em outros momentos eu realizei outras graduações, no caso, que na área de pedagogia, pós em educação especial. E aí eu comecei a ingressar nesse campo de educação, tendo um leque de conhecimento, tanto na área de história como pedagogia, e hoje até mesmo na área de educação especial. E você estudou aqui no campus de Breves mesmo, curso de História? O curso de História foi feito pelo PAFO, intervalar também, mas a gente estudou no campus daqui de Breves, do Marajó. Essa é uma característica, Fábio, aqui do campus de Breves, mas também de outros campos da UFPA, assim, essas oportunidades que acabam surgindo no período intervalar, E foi exatamente nesse momento, com essa característica, que a gente tem agora o curso de História, que é um marco assim, histórico, o mestrado, Pode falar um pouquinho também dessa tua inserção nessa turma? Bem, o mestrado é uma realização de um sonho, pelo fato da gente estar dando continuidade ao nosso trabalho como historiador. Então, no sentido de ser intervalar, é uma modalidade que a gente consegue agregar, tanto o nosso trabalho quanto a pesquisa de conhecimento na área de história social da Amazônia. Com certeza. E a gente vai falar de um tema muito interessante, assim, que de cara, assim, eu já digo que chama a atenção das pessoas, que é o aspecto da pesquisa sobre as rabetas, sobre o colorido das rabetas, essa diversidade que chama a atenção quando a gente passa pelos rios. Mas conta pra gente, Fábio, como tem sido desde essa tua relação com os rios, Tu te interessaste, eu me imagino, mas não foi assim de repente, Como é que essa relação de vivências, rios, ribeirinhos, essas ruas assim das florestas, esse cortado dos furos dos rios, isso é desde sempre na tua vida? E Luiz, por eu ser filho de marajoaras, isso veio atrelado já desde as minhas origens, Quando a rabeta ela surge de uma maneira assim, tanto por me gostar de viajar pelos rios, quanto quando eu olho para minhas origens, No caso, quando meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós utilizavam ainda aquela canoa a remo, o chamado casco na nossa região, para se deslocar de um lugar para o outro, na realização de suas tarefas diárias, Lá em Gurupá. Isso em Gurupá. Mas como eu vim dessa trajetória dos rios, em que as cidades são interligadas por rios, então Gurupá, como Breves e outras cidades do Marajó, foi um aspecto que me chamava muita atenção, sabe?
olhar para essas origens e a evolução, de uma certa maneira, do que era o casco antigamente chamado casco a remo para uma rabeta motorizada, né? Então aquilo ali, sabe, me inquietou porque é uma vivência, como você falou. E eu fiquei muito assim, na oportunidade do mestrado, poder tratar desse assunto, né? Saber como é isso na vida das pessoas, dos ribeirinhos aqui da nossa região. Sim. Legal. Antes da gente entrar exatamente no tema, né, o objetivo de como tu aborda na tua pesquisa, a gente está falando certamente aqui entre os ouvintes, entre muitos marajoaras que conhecem o que é rabeta, mas o podcast ele vai além, né? Passando as fronteiras. Eu queria que tu tentasse assim, explicar para quem é de fora, que está vendo de outro estado, que não conhece um pouco da nossa cultura, o que é a rabeta, de que forma tu explicaria para uma pessoa de fora? Bem, para me resumir a rabeta, assim, para uma explicação para quem é de fora, eu diria que ela é uma embarcação artesanal de pequeno porte, né? Movida por motor de eixo longo. E ela é adaptada aos rios, furos e igarapés da nossa região aqui, Marajoara, amazônica. E sua construção é resultado de um conhecimento tradicional transmitido entre gerações, ou seja, aqueles que faziam antigamente os cascos, as embarcações pequenas, eles foram se adaptando a essa nova forma de construção que são as rabetes. Legal, Fábio. Acredito que tu chega nessa altura, assim como pesquisador, acredito que uma geração parecida com a minha, com uma maturidade que tu já viu toda essa transformação que tu falaste, até chegar nessa realidade. Recentemente a gente viu até lá o artesão lá não sei se tu viste, de Cametá, que fez o jet ski, né? Isso. Tu vê a criatividade do Amazônida, né? Em geral é muito interessante. Agora, conte pra gente qual o objetivo da sua pesquisa e de que forma você está trabalhando o tema. Bem, Luiz, eu falo da minha pesquisa da seguinte forma. A rabeta ela faz parte do cotidiano ribeirinho amazônico, principalmente nas áreas de rios que interligam as cidades da região amazônica. Então, ela leva as pessoas ao trabalho, à escola, ao hospital, à pesca, às festas religiosas e também às visitas entre as comunidades, tá? Então, apesar de sua importância, ainda é pouco estudada como patrimônio cultural, o que fez com que eu sentisse o desejo de escrever, buscar pesquisar, saber como se agencia tudo isso. Então, a pesquisa ela pretende mostrar a construção artesanal dos estaleiros ribeirinhos, os saberes dos carpinteiros navais, a estética das embarcações, que, por exemplo, envolve as cores, pintura, nomes, ornamentações. Então, a rabeta é como um símbolo das identidades sociais e culturais da nossa região marajoara. Legal. E como é que tem sido, né? Porque tem um momento do desejo, da vontade, da tão sonhada aprovação no programa, né? E aí já tem um tempinho, assim, dessas pesquisas. Tem atendido as expectativas ou tem ido além, de repente, agora que já iniciaste o curso? Bem, a gente, dentro do curso, né, a gente vai abrindo novos horizontes, né, com a pesquisa. A gente inicia com uma ideia e, ao adentrar no curso, a gente começa a ver novas situações se apresentarem, né? Então, eu vejo assim que... Eu observo assim que os construtores, usuários, né, as pessoas que usam a rabeta, elas têm muito a contar, elas têm muito a dizer, de que forma e por quê. As minhas perguntas são essas, né? Como é que ela se tornou assim um objeto muito assim utilizado para as pessoas de diversas classes, né? A gente não observa somente uma pessoa de poder aquisitivo alto ou baixo, mas sim ela é de acesso a todos. E ela deu mobilidade a essa região. Antigamente tinha pessoas que não conseguiam viajar em distâncias maiores por conta das dificuldades, né? Às vezes tinha que ter um motor maior, às vezes tinha que ter condições.
Então a rabeta ela proporcionou muito essa questão aí da mobilidade urbana. Democratizou também, né? Isso, da mobilidade entre a área rural, a área urbana, os interiores, entendeu? E isso fez com que o acesso tornasse possível a diversas camadas. Muito legal o aspecto que tu traz e eu consigo compreender, assim, pela tua fala, que não dá para compreender a rabeta de um único prisma, né? Ela é artística, ela é meio de transporte, ela é trabalho, então tem toda uma cadeia, assim. Isso. Agora também um aspecto, assim, que talvez não seja exatamente o cerne da tua pesquisa, mas que acaba te perguntando porque faz parte, né? É um transporte, está relacionado aos rios, ao vai e vem, né? Que é a questão de, às vezes, a gente depara com acidentes, enfim, tem as questões sociais envolvidas, né? Em algum aspecto tu já passaste por isso ou conheceste? Essa é a parte do chamado contrapelo, né, que a gente observa nos nossos estudos, que a gente tem que olhar os dois lados, né? E claro que tem um lado que favorece a todo, mas também tem os problemas, os desafios que esse veículo de transporte ele também mostra na nossa realidade. Por exemplo, a segurança marítima, fluvial, né? A gente observa que existe muitos acidentes por não ter, por exemplo, legislações fixas sobre a rabeta. E também as categorias de idade, né? Às vezes a permissão, ela não existe uma proibição a todos. E também outros fatores que envolvem, por exemplo, de que maneira a pessoa deve conduzir, né? A velocidade, as vias, porque os rios são como as estradas nas cidades. E a pessoa deve saber qual é o lado certo de andar, a velocidade em certos trechos. Como se tivesse as mãos, né, também. Como tivesse as mãos, né? Por exemplo, a gente vê que os acidentes muitas vezes acontecem por algumas imprudências, até mesmo à noite, né? A pessoa não anda com nenhum tipo de instrumento que possa focar, clarear ali as margens dos rios. E a maioria dos acidentes são assim também, pessoas que pilotam a rabeta embriagados, né, alcoolizados. Ou seja, existem vários momentos assim que é possível chamar atenção para isso, né? Com certeza, Fábio. Acho importante dar luz e a gente, ao falar da rabeta também, não deixar isso de fora. Bom, aqui já encaminhando para o final, um espaço para tuas considerações finais. Quiser concluir algum raciocínio, então apenas finalizar a sua fala. Bem, Luiz, eu observo a importância da rabeta para a Amazônia, para a nossa região. Primeiramente, quando a gente passa a valorizar a rabeta como conhecimento tradicional, né, da nossa cultura ribeirinha, memória dos povos que a constrói, sua história em relação aos rios, né? Então isso aí a gente abarca um ponto histórico da nossa região que não pode se perder de uma maneira a não valorizar ele. Então ela hoje ela é muito vista pelas pessoas assim como um objeto muito importante, né? Ela, por exemplo, existe concursos com a rabeta, da rabeta mais bonita, as disputas de uma forma correta, não que traga problemas nessa questão, mas ela é vista assim como um objeto para o ribeirinho, como se fosse hoje um carro, uma moto, um veículo de transporte importante, né? Que dá locomoção a eles. Então, eu encerro dizendo assim, que eu espero que essa pesquisa contribua para reconhecer a rabeta como um patrimônio vivo da Amazônia, mostrando que ela representa trabalho, resistência, criatividade e identidade cultural. Então, na Amazônia, a rabeta não transporta apenas pessoas, ela transporta histórias, saberes, afetos e a identidade dos povos que vivem nos rios e fazem do rio o seu caminho de vida. Muito obrigado, professor. A gente conversou aqui com o Fábio Roberto, professor e pesquisador, que tem essa pesquisa inovadora sobre as rabetas, né? Embarcação aqui na Amazônia Marajoara. A gente agradece a sua participação e agradece a todos os ouvintes que acompanharam até aqui. Fique à vontade para sugerir novos temas, novas convidadas e convidados que a gente vai seguindo aqui o fio, seguindo por esses rios, nessas histórias e memórias do Marajó.
Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.